Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos de volta aqui com mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre desinformação. Vem com a gente. Breaking news, hein? Essa notícia de ontem, o YouTube desmonetizou os canais da Jovem Pan por desinformação eleitoral. A plataforma diz que agiu devido a repetidas violações, principalmente no programa Pingos nos Is, e tomou a medida por conta própria. Não foi nenhum pedido judicial, nenhuma decisão do TSE. Bom, dito isso, não resta dúvida que a gestão do Elon Musk à frente do Twitter só causa, no mínimo, instabilidade. Demissões, saída em massa de usuários, denúncias de que a plataforma vai quebrar por falta de profissionais, entre outros problemas, apareceram aí nas últimas semanas. A gente se fez a seguinte pergunta: se tivesse regulação das plataformas, se tivesse uma lei para regulação do ambiente digital, a gente evitaria pelo menos todo esse estresse? Quem correu atrás para responder foi a Liz Nóbrega. Oi, Ana. Oi, pessoal. Isso mesmo, né? Essa semana a gente fez esse esforço de tentar entender se a regulação das plataformas seria uma saída, né, contra essas arbitrariedades do bilionário Elon Musk na gestão do Twitter. Na semana passada, o DSA, que é o Digital Services Act, em português, Lei de Serviços Digitais da União Europeia, entrou em vigor. E um dos pontos de análise ainda na semana passada era se o Twitter corresponderia às regras que foram estabelecidas, né, no DSA, visto que a maioria das pessoas que estavam no Twitter e dialogaram de uma forma muito mais direta, mais específica com os eurodeputados, foram demitidas pelo Elon Musk. Então, qual seria a gerência do DSA em relação ao Twitter, né? Uma eurodeputada, inclusive, disse que se a União Europeia não garantir que essas regras do DSA se apliquem ao Twitter, isso seria um fracasso. Mas é importante destacar que o DSA ele se refere à União Europeia. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem uma legislação específica sobre plataformas digitais. A gente tem alguns projetos de lei que andam circulando no Congresso Nacional, mas nenhum deles ainda foi aprovado. E a gente conversou essa semana com a pensadora Yasmin Curzi para tentar entender se a regulação nesse sentido seria eficaz para combater esses problemas de arbitrariedade, né, garantir uma moderação de conteúdo eficaz. E o primeiro ponto que ela destacou é que a gente tem que pensar uma regulação que vá além da moderação de conteúdo de uma forma específica, e sim que foque na transparência, na proteção de dados de uma forma específica, principalmente, né, no perfilhamento dos usuários a partir dos dados que são extraídos das plataformas, né? Vale destacar, a gente já comentou aqui num vídeo sobre economia da atenção, mas as plataformas digitais ganham dinheiro extraindo os nossos dados, perfilhando nossos, né, criando perfis e vendendo esses anúncios. E isso é o modelo de negócio delas. Então, as plataformas, né, têm um lobby muito grande para tentar barrar essas legislações que tocam nesse perfil específico, né, de perfilhamento, mas que seria uma questão muito interessante para ser tratada, né, que talvez trouxesse uma abrangência maior no combate a esse problema. Ainda nessa conversa que a gente teve com a Yasmin Curzi, ela falou de alguns pontos muito interessantes que o DSA traz e que a gente pode tentar adotar no país, mas como o DSA ainda ele entrou em vigor, mas ele só vai começar realmente, né, digamos assim, a valer no próximo ano, a gente ainda não sabe a eficácia de alguma dessas medidas. Uma delas, por exemplo, que prevê o DSA é a auditabilidade dos algoritmos, mas os próprios desenvolvedores não sabem muito bem como funcionam esses algoritmos, né? Como se eles tivessem uma vida própria, digamos assim. Então, são coisas interessantes, mas que a gente ainda não sabe na prática como vai funcionar. Por fim, né, a matéria completa está lá no nosso site, mas por fim, eu acho importante também destacar que ela acredita que o Twitter vai ser mais ou menos um Telegram, né, aqui no cenário brasileiro, que só vai atuar realmente com um forte diante de uma forte ameaça da justiça, né, ou de banimento, ou de multas, porque não vai ser uma plataforma que vai colaborar de uma forma mais direta com a justiça brasileira e também com os legisladores. A gente vai continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, né, do que o Elon Musk vai escrever nessa novela toda, e para você ficar de olho é só acompanhar o Desinformante.
Boa, Liz, obrigada. Tá tudo lá, ó, desinformante.com.br. A gente, inclusive, a Liz também fez uma matéria sobre essas redes alternativas que estão aparecendo e que estão atraindo usuários brasileiros, como a Mastodon e a Cool, que esse nome engraçadinho aí, mas ela tem uma história que não é muito engraçadinha, não. Confira tudo lá no nosso site, no desinformante.com.br. Agora, aquela história que sempre volta, apesar da gente ter quase um mês aí do anúncio do resultado das eleições, o questionamento das urnas eletrônicas. O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com um questionamento no TSE pedindo aí o cancelamento de votos dados em determinados modelos de urnas eletrônicas. O que aconteceu depois, Rodolfo, disso? Pois é, Ana. Oi, Liz. Enfim, na terça-feira, dia 22, o PL apresentou esse questionamento junto com uma auditoria que o partido contratou, no qual indicaria uma possibilidade de fraude nos modelos antigos de urnas eletrônicas. No mesmo dia, o ministro Alexandre de Moraes respondeu e pediu para que também esse questionamento fosse feito para toda a eleição, ou seja, na primeira petição do PL, só havia o questionamento em relação ao segundo turno, não ao primeiro. O ministro Alexandre de Moraes, então, pediu para que o partido também fizesse o questionamento no primeiro turno, já que as urnas eram as mesmas. Ontem, o partido não fez esse aditamento, né, o termo chamado, e o Alexandre de Moraes também se manifestou. Ele considerou essa ação, esse questionamento, uma litigância de má-fé. O que quer dizer isso? É quando se usa da justiça de forma equivocada, de forma só para criar confusão. E bem sabe que o discurso de fraude de urna e da falta de lisura no processo eleitoral brasileiro é o que alimenta muito desses atos antidemocráticos que estão espalhados pelo país. Nesse sentido, o ministro também aplicou uma multa de quase 23 milhões de reais ao partido, como também o bloqueio do seu fundo partidário e também dos outros partidos que fazem a coligação que apoiou o então candidato Jair Bolsonaro. Até o momento, o PL não recorreu dessa decisão, mas é uma ação muito importante, se caracterizou, ou seja, houve uma consequência jurídica por um ato de tentativa de usar o judiciário para tumultuar o processo eleitoral e alimentar essas narrativas desinformativas que, com consequências graves, como ainda existem dentro do país, com protestos que estão se tornando cada vez mais violentos. Nesse sentido, a resposta do Tribunal Superior Eleitoral é uma forma de garantir o não uso do judiciário para alimentar esse tipo de teorias conspiratórias. Enfim, foi isso que aconteceu nesses dias, agora, isso dentro dessa semana, e parece, vamos ver se a novela, então, do questionamento eleitoral se encerra ou ainda não. É contigo, Ana. Valeu, Rodolfo, obrigada. Pois é, a gente acompanha esse assunto e essa semana também tem vídeo novo do Desinformante Explica. O Matheus Soares vai falar sobre blockchain no combate à desinformação. Ficou curioso? Tá tudo aqui no YouTube. Ativa o sininho, assina o nosso canal. O Papo Desinformante volta na semana que vem. Obrigada pela audiência. Tchau.